Programa Transformando Vidas, com apóstolo Wilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor toda segunda-feira, né? Também aos sábados. Nós temos reprise desse programa domingo, na madrugada de sábado para domingo. E, portanto, você, meu querido, que tem nos acompanhado, você pode nos ajudar a divulgar o nosso programa. Às vezes a pessoa não pode acompanhar na segunda-feira, porque vai trabalhar, vai estudar, mas tem aí, né? Nosso programa também aos sábados. Você pode estar divulgando o nosso programa, principalmente para a pessoa que não está no caminho de Jesus, tá? Muitas pessoas caminhando aí fora do propósito do Senhor, longe do Senhor, e a gente costuma perguntar: para onde essas pessoas estão indo? Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer em nenhum segundo da nossa vida, porque nós não sabemos a hora, o momento que nós vamos partir para a eternidade. Nós não sabemos. Quantas pessoas, por exemplo, durante essa semana vão partir para a eternidade? O que nós vamos encontrar do outro lado? Então, uma maneira, por exemplo, você tem aí a tua família que ainda não conhece o Senhor Jesus, você pode estar divulgando, né, o nosso programa, falando, teu tio, tua tia, teu avô, tua avó, teu pai, a tua mãe, porque muitas vezes nós, como parentes, nós temos uma dificuldade muito grande de entrar ali na nossa família. Tanto é que o próprio Jesus diz que o profeta, ele não tem honra na sua casa. Então as pessoas não respeitam, mas através de um programa de televisão, através de um missionário, você pode estar alcançando a tua família. E nós temos que trabalhar para isso, porque se nós morrermos aqui sem Jesus, como será? Né? Será que depois da morte nós teremos uma oportunidade? Não, a oportunidade é aqui na terra, é aqui. Depois da morte ninguém tem oportunidade mais. A Bíblia Sagrada, ela não trabalha com isso. Tanto a Bíblia dos crentes, nos evangélicos, a Bíblia do catolicismo romano, ela não trabalha com essa possibilidade, depois daqui, nós passarmos aí pelo purgatório. Aliás, nem essa palavra na Bíblia existe. Então é aqui que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, viver na presença dEle, porque aquele que entrega, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela não pertence mais a mim, ela pertence ao Senhor. Então, você pode estar divulgando nosso programa, tá? A igreja evangélica, Avivamento para as Nações, ela não tem propósito nenhum de tirar pessoas que estão caminhando com Jesus. Se você está na tua igreja, onde prega que Jesus é o Senhor e Salvador, tá? Que fala, por exemplo, das doutrinas fundamentais da palavra do Senhor, com relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com relação, por exemplo, à vida após a morte, né? Com relação ao batismo com o Espírito Santo de Deus, batismo nas águas. Então tudo isso a igreja evangélica, Avivamento para as Nações, nós temos aqui a nossa regra de fé, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós temos a palavra de Deus inspirada pelo Senhor, não somente parte da Escritura, mas toda a Escritura inspirada pelo Senhor. Então nós temos nossa regra de fé, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? Nós não trabalhamos com uma parte da Bíblia. A Bíblia para nós é a totalidade, tá? De Gênesis e Apocalipse. Então é muito importante você estar numa igreja, onde essa igreja verdadeiramente prega o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Então nós não temos propósito nenhum de tirar você desse caminho. O propósito nosso é pregar a palavra de Deus para aqueles que não estão caminhando com o Senhor Jesus Cristo, né? Caminhar com o Senhor Jesus não é simplesmente ter um sentimento, conhecer a história de Jesus. Conhecer a história de Jesus, principalmente nós aqui no Brasil, nós conhecemos quantos filmes tem sobre Jesus Cristo, né? A Bíblia aí
liberada para todo mundo, né? Nós não estamos num país onde é proibida a leitura da palavra. Agora, uma coisa é conhecer a história de Jesus, ter algum sentimento, ter alguma admiração, a outra coisa é andar com ele. Tá? Outra coisa é andar com ele, porque o próprio Jesus disse que aqueles que me seguem, a primeira coisa é uma renúncia total, não é fazer aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, você que está caminhando com o Senhor Jesus Cristo, já renunciou tudo para viver com Ele, então, esse também é o propósito da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, tá? Então, você que ainda não está, nós fazemos um convite. Nós temos aí nossa igreja, aí na Avenida do Aeroporto, em frente aí o Parque Ecológico. Você pode, toda sexta-feira, por volta das 18 horas, já tem uma equipe. Essa equipe sai de São Paulo e vai até Poste Caldas, faz um trabalho de visita. Você pode entrar em contato com eles, você pode também conhecer a nossa igreja pelas redes sociais. Nós vamos ter uma chamada, e depois você pode anotar, pode entrar em contato conosco, tá bom? Você pode também acompanhar a nossa TV, né, pelo YouTube. Você talvez não conseguiu acompanhar, né, nossos estudos, testemunho. Então nós temos a nossa TVzinha lá no YouTube. É uma igreja bem atuante. Nossos missionários não trabalham só dentro de igreja, principalmente fora das quatro paredes, igual Jesus ensinou. Trabalho de aconselhamento, trabalho de oração pelas pessoas que estão aí fora do caminho do Senhor. Então é um trabalho assim bem atuante da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Então você pode nos acompanhar. Tá bom, meu amado? Você vai assistir agora uma vinhetinha que fala das nossas redes sociais e logo em seguida nós retornaremos para ministrar a palavra do Senhor a você. Tá bom? Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Então você acompanhou, pode entrar em contato conosco. É um privilégio ter você como aquele que participa, né, das nossos trabalhos aqui. Eu gostaria de ler com você essa manhã em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Repetindo, Provérbios 20, capítulo 20, versículo 27. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Vou repetir. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Então, Provérbios 20, versículo 27. Veja bem, irmão. Nós somos divididos em três partes, apesar de que tem uma linhagem da teologia que acha que só existe duas partes, né? Alma e corpo. Mas a palavra de Deus, não somente aqui que fala do espírito, mas lá em Tessalonicenses também, fala do espírito, alma e corpo. Então, para nós, da Igreja Evangélica, Avivamento para as Nações, nós não somos dicotomistas, ou seja, aquele que crê só na alma e no corpo. Nós somos tricotomistas, né? Espírito, alma e corpo. Então nós, por exemplo, nós temos dentro de nós um local aonde Deus, Ele comunica conosco, através do nosso espírito. Se Deus não estiver ali através do Espírito Santo de Deus, e para que isso aconteça, Jesus ele foi bem claro, lá em João capítulo 3, aonde aquele mestre da sinagoga, um homem religioso da época, um homem que tinha um grande conhecimento, ele
foi até Jesus. E Jesus falou para ele: você precisa nascer da alma, né? Você precisa nascer do Espírito e da água. Então, quando Jesus ele declara isso daí, ele tá não somente nessa parte da Escritura, mas ele está também mostrando para nós que o local aonde Deus trabalha, começa a trabalhar conosco, é no nosso espírito. Então, quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você verdadeiramente aceita, nenhum pastor, nem apóstolo, nem um líder, ele pode dizer: puxa vida, essa pessoa aceitou Jesus assim de um dia para o outro. Claro que a pessoa vai à frente, levanta a sua mão, ou no nosso caso aqui, num Aviva Lar, ou em um outro local, ele levanta a sua mão. Mas como que nós podemos saber se verdadeiramente aquela pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Atitude. Começa uma mudança na vida daquela pessoa. Então, talvez você diz assim: apóstolo, eu levantei a minha mão um dia na igreja, mas não aconteceu nada na minha vida, não mudou. Mas então você só levantou a mão, você não recebeu Jesus. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo verdadeiramente, o Espírito de Deus, ele começa a agir em nós. Ele começa a agir, claro que através do Espírito de Deus, ele vai nos dando força para nós sermos libertos, né? Sermos libertos, principalmente do sistema maligno a qual nós, antes de conhecer Jesus, nós pertencíamos. Nosso estilo de vida, nossos hábitos do dia a dia, claro que ele vai mudando. Hoje, por exemplo, você que tem Jesus, você não frequenta barzinhos, você não frequenta balada, você não frequenta pancadão, você não é viciado nem em bebida alcoólica, em tabagismo, outro tipo de droga, porque agora você está num ambiente a qual o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Antes nós estávamos num ambiente a qual Satanás é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da sua vida, lá em João 10, fala que Jesus é a porta. Nós temos que entrar por Ele. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus, ele começa a agir no nosso espírito. Porque nós temos espírito, alma e corpo. Então o Espírito de Deus, ele começa a agir no nosso espírito. Tanto é que lá em Coríntios, no capítulo 6, fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então quem é templo do Espírito Santo de Deus? Todas as pessoas são templo do Espírito Santo de Deus? Não, claro que não. A pessoa, por exemplo, no templo, aqui que ele está dizendo, significa que o Espírito de Deus agora, ele habita em mim. Os meus procedimentos, as minhas atitudes, claro que vão mudar, porque agora, trocando assim, parafraseando, o céu, ele habita dentro de mim. Eu sou um cidadão do céu. Meu hábito de falar, tudo muda, porque agora o Espírito de Deus, ele age no meu espírito. Ele começa a agir no meu espírito. Claro que vai tendo uma mudança muito grande na nossa alma, onde está concentrada ali as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, claro que vai ter uma mudança muito grande, e isso vai refletir no nosso corpo físico. A palavra diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Tá? Então, por quê? Porque quando o Espírito de Deus, ele está atuando no meu espírito, eu estou aqui na terra, né, vivendo, talvez trabalhando no mesmo local, estudando no mesmo local, morando no mesmo local, só que agora eu sou um cidadão do céu ali. Eu sou um representante do céu naquele lugar. Claro que as pessoas, se verdadeiramente você se converteu, as pessoas vão sentir uma grande mudança, e elas falam: puxa vida, você mudou, o que aconteceu? Na realidade, agora o Espírito de Deus está dentro de nós. Antes, quem estava dentro de nós? Eram os espíritos malignos, de vício. Cada vício, por exemplo, que você mantinha, era um demônio que estava ali por trás, sustentando, né, os seus prazeres através de você. Então, cada vício que a gente tem, é liberado, por exemplo, um demônio para atuar ali naquele local. No programa passado, nós falamos alguma coisa sobre isso,
Nós temos que convidar Jesus para ser o Senhor daquela área da minha vida. E aqui, aonde nós lemos em Provérbios 20, 27, diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Claro que ele está falando aqui para uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Tem a lâmpada do Senhor. Então, por exemplo, o que é a lâmpada do Senhor? Então, dentro de nós, o Espírito, nosso Espírito, juntamente com o Espírito Santo de Deus, ele começa a trazer dentro de nós luz. Por isso que o nosso estado é diferente. A pessoa que verdadeiramente ela tem essa luz do Senhor, ela tem essa convicção, ela é uma pessoa, além de ser uma pessoa, por exemplo, transformada e convertida, aquela pessoa é um canal de bênção aqui na terra. É um canal de bênção. Então, o Espírito do Senhor, através do nosso Espírito, ele vai entrando, né? Ele vai, aqui a palavra é bem clara, ele vasculha cada parte do seu ser. Então, como, por exemplo, nós temos aí, por exemplo, a nossa área, vamos dizer, profissional, é a área profissional, você é um profissional liberal, ou você é uma pessoa que exerce uma função dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Então, como que você está exercendo essa função? Nós estamos vendo, por exemplo, aqui no Brasil, corrupção para todo lado, um escândalo para todo lado, e se tivesse ali um servo de Deus naquele local, com a luz do Senhor, será que haveria esse tipo de coisa? Claro que não. É porque ali tem um agente das trevas naquele local. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E ele faz isso através de pessoas. Como, por exemplo, Deus ele age aqui na terra através de seres humanos. Quantas pessoas são regeneradas, quantas pessoas são transformadas, quantas pessoas são curadas. Por quê? Ali tem um agente de Deus naquele local fazendo aquela obra. Se hoje, por exemplo, eu estou aqui como um dirigente de uma igreja, como um apóstolo, eu tive várias pessoas que contribuíram com isso na minha vida, A pessoa que me levou até Jesus, as pessoas que me ensinaram, as pessoas que tiveram ali, por exemplo, quando eu fiz o Instituto Teológico, quantos professores, quantas pessoas usadas por Deus que participaram, e estão participando até hoje. Quantos homens de Deus nós conhecemos, pessoas idôneas, pessoas assim, usadas poderosamente pelo Senhor, para participar do nosso crescimento espiritual. Quantas pessoas? Da mesma maneira que existe, por exemplo, milhares de pessoas sendo usadas por Deus, existe também milhares de pessoas sendo usadas pelo maligno. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, ele ali como a lâmpada, Então, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, juntamente com o Espírito de Deus, ele trabalha ali na vida daquele homem, vai trabalhando na sua vida sentimental, vai trabalhando na sua vida sexual. Então, ele vai tratando aquele homem, mudando, vasculhando tudo, e aquilo que não presta vai tirando. Aí nós chamamos de libertação, de cura, ele vai tirando. Então, se ele vasculha ali para tirar, para limpar todo aquele mal. Agora, se o Espírito, do homem é a lâmpada do Senhor, e aquele, por exemplo, que ele não tem Jesus, ele anda em trevas. Por isso que a pessoa anda perturbada. Por isso que nós estamos aí no século da depressão. Nós estamos aí no século da geração totalmente corrompida, perversa. Porque se ele não está sendo conduzido pelo Senhor, automaticamente ele está sendo conduzido pelas trevas. E claro que o inimigo vai usar aquela pessoa para o mal. Porque muitas vezes nós achamos que o mal é simplesmente aquele que está traficando, aquele que está matando, ele tirou a vida de uma pessoa. Não, existem muitas outras situações que a pessoa pode estar sendo usada pelo maligno, que aparentemente você que não tem um conhecimento da palavra, acha que aquilo ali é normal, mas não é normal. Não é normal. Por exemplo, uma corrupção, onde é feita uma corrupção, claro que milhares de pessoas sofrem por causa daquilo,
milhares de pessoas estão sofrendo. Um erro de um ser humano, dependendo da posição a qual ele exerce, milhares de pessoas são influenciadas por aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se o homem não tem ali a lâmpada do Senhor, que pode vasculhar, né? Aí o versículo mostra que o Senhor tem totalmente permissão para vasculhar. Aí você fala, não, Deus já faz isso automaticamente na nossa vida. Não faz. O Senhor não faz se você não convidá-lo para que Ele possa fazer isso. Nós podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 139, nos últimos versículos do Salmo 139, onde fala que o Senhor conhece tudo da nossa vida, que não adianta a gente esconder, o Senhor conhece, o Senhor sabe onde nós estamos. No final, nos últimos versículos diz, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ali nós estamos dando permissão para que o Senhor entre e esteja vasculhando, né? Então esse versículo, ele é bem claro, que ele dá a entender que nós, claro, com a permissão nossa, o Senhor pode entrar nas áreas da nossa vida e vasculhar aquilo que não presta e tirar. Então eu estou dando essa permissão para que o Senhor possa estar fazendo isso. Então, meu amado, nós temos que entender que o Senhor, Ele não entra, por exemplo, talvez você venha à igreja, você está aqui na igreja, está frequentando a igreja, não sei que igreja você frequenta a nossa, não sei. Mas, por exemplo, a tua área profissional, ela não vai nada bem, mas você não dá permissão para Deus agir ali. Você tem alguma vontade, daqui um pouquinho aquela vontade vai embora, você tem alguns desejos, né, de mudança e tal, e aquilo ali vai embora e tal, mas você não dá permissão para que o Senhor esteja agindo naquela área. Nós temos que dar permissão, mas Deus já conhece a minha vida e tal, Ele conhece, mas o Senhor, Ele não entra se você, por exemplo, não der permissão para Ele agir naquela área. Aí você dando permissão, Ele vai vasculhar aquilo, e claro que aquilo que não presta, Ele vai tirar. Você pode ver que quando você faz isso, daqui a um tempo, teu pensamento começa a mudar com relação àquilo, porque na realidade nós somos teimosos, né? E a gente tem que saber separar teimosia de perseverança. Tem pessoas que misturam teimosia com perseverança. O que é teimosia? A pessoa sabe que não vai dar certo, fica teimando naquilo. Então teimosia não é perseverança. Perseverança é uma virtude do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, a pessoa perseverante, claro que o Senhor, ela vai dando, através da palavra do Senhor, vai dando sinais de alerta que aquilo ali não é legal. Mas nós já achamos que aquilo ali, por exemplo, é uma perseverança. Não, muitas vezes é uma teimosia. Então, não confunda teimosia com perseverança. O Senhor, Ele dá sinal de alerta, aquilo ali não é legal, Ele vai mostrando, para que você possa tomar outra direção. Então nós ficamos teimando naquilo, teimando, e na realidade nós vamos, o tempo vai passando. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, dali um pouquinho você fica frustrado. Com Deus nós não podemos ficar frustrados, porque Deus não frustra. Agora, com a tua teimosia, sim, você pode ficar frustrado se você for humilde com a sua teimosia. Então nós temos que deixar Deus agir, tá? Às vezes aquela vontade nossa de ter aquilo, de obter aquilo, com as nossas emoções e tal, nós achamos que aquilo ali é do Senhor, mas nós temos que estar assim no momento onde a razão, não simplesmente a emoção, onde a razão está tendo, né, aquele equilíbrio com a emoção, para que você possa tomar decisões corretas na sua vida. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós permitimos que o Senhor, através do Espírito Santo dele, no nosso espírito, ele venha. E por que o nosso espírito? O nosso espírito tem contato com o mundo espiritual. Então, como que eu posso ter, por exemplo, esse contato com o Senhor? Através de oração. Não pode ser aquela emoção que eu tenho dentro de algum lugar, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô, ou dentro de um carro. Eu tenho aquela emoção e acho que aquilo, eu tenho que esperar. Eu vou orar, vou esperar um tempo, porque através do meu espírito o Senhor vai vasculhar aquilo, ver se aquilo ali é correto, ver se aquilo ali dá certo. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma sintonia bacana, né?
o meu espírito, permitindo que a lâmpada do Senhor esteja vasculhando tudo, para que eu não venha agir com emoção, para que eu venha agir, ter um equilíbrio entre a emoção e a razão. E esse equilíbrio só vem através da nossa vida com o Senhor, através da oração. Porque o Espírito, nosso Espírito é aquele que comunica com o Senhor. Quando eu estou orando, o meu Espírito, ele está ali. Tanto é que até Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, sobre falar em línguas, né? Até falar em língua. Talvez você não está tendo aquele entendimento naquele momento, mas o teu Espírito está orando bem. Tá? Então, nosso Espírito, quando nós estamos em oração, aquela oração que nós fazemos, só nós, o Senhor, aquela oração que você permite, né, que as emoções, toda aquela situação que você teve no dia a dia, Deus tratando com você, você pode ver que dali a algum tempo o Senhor já começa a tirar, né, aquela emoção que estava te levando a fazer alguma coisa errada, tomar alguma decisão errada. O Senhor vai tirando aquilo e vai colocando a vontade dele, né? Quando você dá permissão, vai colocando a vontade dele. Lá na frente você vai ver a besteira que, se você tivesse ido pela emoção, você tinha feito. Aprenda a viver assim, meu irmão, tá? Aprenda. Isso daí é simples, o Senhor fala conosco, quer dizer, o Espírito do Senhor, né, através do nosso Espírito, ele vai vasculhando todo o ser, todas as áreas da minha vida, para que eu possa ser uma pessoa madura. Você pode decepcionar com pessoas, com situações, mas com o Senhor, se você viver dessa maneira, você não vai ter decepções. Entenda isso, meu irmão. Isso é um grande crescimento e amadurecimento para a tua vida. Nós vemos muitas pessoas tomando decisões totalmente erradas, falando que foi o Senhor. Não foi o Senhor. É a teimosia. Teimosia é diferente de perseverança. Deus já vai dando ali o sinal de alerta, não dá certo, não é legal, e você vai teimando naquilo, teimando e achando que é perseverança. Não, a perseverança, o Senhor, ele traz ali uma alegria no teu coração. Claro, tudo que nós vamos fazer, nós vamos encontrar obstáculos pela frente, nós vamos encontrar situações adversas, mas o Senhor, ele traz uma segurança na palavra, traz uma paz no teu coração, tá? Agora, teimosia não, teimosia é uma coisa que é complicado. Então não vá pela teimosia e achando que isso é perseverança, tá bom? Então quero orar por você, meu querido, que você possa ter uma semana aí na presença do Senhor e que você possa, diante daquilo que você ouviu essa manhã, tomar decisões. Coloque o Senhor na frente de tudo. Tudo que você for fazer, coloque o Senhor na frente. Se você tiver dificuldade, está passando, fala: Senhor, eu dou permissão para que tu esteja agindo nessa área. Você vai ver que a coisa vai ficar bem mais fácil, tá? Vai ter uma mistura legal, né? Eu creio que você vai ter ter uma semana muito abençoada. Talvez uma das semanas que você vai ter experiência tremenda, tá bom? Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, acabamos de ler na tua palavra que o espírito do homem é a lâmpada tua, Senhor. Ou seja, onde tu comunica, aonde tu pode vasculhar cada parte do nosso ser, Senhor. E nós damos permissão. Pode vasculhar, Senhor, a nossa vida profissional. Pode vasculhar, Senhor, a nossa vida sentimental, a nossa vida sexual, a nossa vida conjugal, Senhor. Pode, Senhor, tu tem toda a liberdade para vasculhar a nossa vida ministerial. Porque, Senhor, muitas vezes nós achamos que pelo fato de nós estarmos fazendo a tua obra, e tudo que nós fazemos, tu tem a obrigação de estar ali abençoando, e tu quer mostrar de outro jeito para nós, Senhor. Senhor, esteja, Senhor, e tenha liberdade de vasculhar todo o nosso ser, meu Pai, para que possamos ter uma vida em harmonia com teu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.